José Geraldo Oliveira Júnior, primeiro workshop de Física Teórica do Sudoeste da Bahia. Hoje, dia 28 de maio de 2024. Lá do programa de mestrado em Física chamado Profísica, e nós temos um grupo lá chamado Núcleo de Estudos em Mecânica Quântica e Sistemas Complexos. Eu confesso que botei esse nome de maneira proposital, porque eu queria homenagear uma pessoa chamada Maria Carolina Mendes, que foi minha orientadora, e quem a conheceu sabe que era uma força da natureza. E ela esteve na UESC em 2012 e falou assim: Zé, aqui eu acho que vocês têm uma grande possibilidade de criar um grupo de informação quântica aqui, porque tem aeroporto, a cidade é bonita, e por lá já passaram alguns professores da ótica quântica também. Passou o Adelso, passou o Zé Geraldo, meu xará, que é professor de IC, passou também o Wagner Latte José, que hoje está em Vitória da Conquista, e eu cheguei no céu. Mas vamos lá. Já fiz o meu jabá, né? Vamos para frente. Bem, talvez seja meu computador, se você quiser encarregar. Professor Bruno IF Sertão de Pernambuco. A todos que estão aqui, que ainda porventura não visitaram Ilhéus, está aqui onde nós estamos, na cidade de Ilhéus, então por favor nos visitem. Aos alunos que têm interesse em fazer pós-graduação, nos visitem também. Temos dois professores aqui, o Tibbs e o Ignacio, que colaboram conosco lá. Não deixa de ser uma porta de entrada também. A UESC está localizada dentro, incrustada na Mata Atlântica. Está aqui nossas fotinhas. Na BR-415, que liga Ilhéus da Vitória da Conquista. Estamos mais ou menos no quilômetro 18 entre Ilhéus e Itaú. Está aqui o site da nossa pós-graduação. Eu convido a todos a dar uma fuçadinha lá, rapidinho, uescprofisica.net. Temos algumas linhas de pesquisa, das quais a linha de informação quântica, que o Pedro também faz parte, apresentou aqui. Estamos lá na pós-graduação. Pois é. Oi. Só lembrando que esqueci de avisar que abriu uma vaga, né, para o semestre. Ó, tem que ir, hein? Estamos fazendo nosso jabá. Aqui são... Acho que é meu computador, né? Não está legal, mas vamos lá. Aqui são os professores da informação quântica. Eu, a professora externa colaboradora, a... Última palestra de hoje, dia 28 de maio. Amanhã continua o evento até o dia 30. Lá de Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Estamos aqui. Vamos ver se quando se persistir a gente... Esse sou eu, a professora Ana Cristina Sprott Costa, que passou rapidamente na UESC como nossa professora visitante na época da pandemia, mas tinha passado em primeiro lugar na Federal do Paraná, então foi para lá e ela colabora conosco. Está o Pedro aqui, certamente deu uma excelente palestra. Desculpa, Pedro, que eu perdi sua palestra. E o Adalberto, que está fazendo um pós-doc conosco lá da área termodinâmica. Ok? E vamos falar um pouco, uma definição meio chata, que eu não vou adentrar, também não sou especialista, o que é uma álgebra de Lie. Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial sobre um campo F, que opera via uma operação binária, né? Você tem um parênteses aqui, um bracket, o que a gente usa lá mesmo, da mecânica quântica, e você pega dois elementos desse espaço vetorial, o produto deles através desse parênteses, ele gera um outro... É o comutador. Isso, o computador gera um outro elemento dessa mesma álgebra.
E ela precisa satisfazer alguns axiomas da bilinearidade, alternatividade, identidade de Jacobi e a anticomutatividade. Se satisfizer isso, nós temos uma álgebra. A bilinearidade seria os comutadores, né? Você tem uma combinação linear que, bem, x, y e z pertence a esse espaço vetorial G e A, B e C pertence a F, esse campo F. Então, se eu fizer essa relação aqui e a de cá, eu vou obter esses resultados via esse axioma de linearidade. Alternatividade que ele, produto ele mesmo, vai ser zero. A identidade de Jacobi, essa daqui, para que a identidade de Jacobi funcione, claro, a anticomutatividade precisa funcionar. E se eu tenho elementos G de um espaço vetorial que satisfazem essas propriedades, eu vou ter uma álgebra. Beleza. Mas, como isso aqui vai ser importante para soluções de problemas? Eu estou focando no problema da mecânica quântica porque é o que eu trabalho. Mas são problemas diversos. Né? Você pode encontrar problemas da mecânica estatística, do Liouville lá, de estatística. Se encontrar, você vai resolver problemas lá também. Isso aí é bem robusto, digamos assim. E temos alguns exemplos, né? Exemplos, por exemplo, do oscilador harmônico. Esse N aqui é o operador número, que seria o adaga. Eu tenho um A, o adaga e a identidade. Isso aqui é chamado também de álgebra H4. E você resolve o problema do oscilador harmônico dentro dessa álgebra. Observe que eu tenho relações de comutação entre A e adaga, o A e o N, e o A e a identidade, claro, vai dar. Então, se eu fizer produtos, né, através do comutador dos elementos dentro dessa álgebra, ele vai gerar elementos que também estão dentro dessa álgebra ou combinações lineares desses elementos. Aí a gente chama que a álgebra está fechada. Uma observação. Nós sempre precisamos de álgebras fechadas. Porque se a álgebra for aberta, ou seja, infinita, a gente não tem como solucionar. Então, quando a gente parte para a solução, a gente se benze lá, tomara que a álgebra seja finita. Tem a álgebra SU2, das rotações lá. Okay? Elas são fechadas entre si, entre SX, SY e SZ. E tem essa álgebra também, a S1, tem a MN, a gente não vai entrar em detalhes, que ela também é fechada em KX, KY e KZ. Né? Guarda suas semelhanças com a S2, mas não vamos abordar isso. Isso são apenas exemplos, há outros exemplos. Cada problema que você vai abordar, você pode cair numa, digamos assim, uma condição particular onde uma rearranjo das suas álgebras caia nessas álgebras, mas não necessariamente. Quase sempre você não cai, é verdade? Pelo menos os problemas que a gente andou abordando. E qual o principal objetivo? É desentrelaçar o exponencial de Lie. Por exemplo, na equação de Schrödinger, eu tenho isso daqui, se H não for dependente do tempo, ou for dependente do tempo, mas comuta entre si para tempos diferentes, a minha solução vai ser uma coisa desse tipo aqui, no máximo integral aqui. Bem, eu não vou falar sobre a solução onde envolve ordenamento temporal, entretanto, essa técnica também é válida para problemas onde há ordenamento temporal. Ele já leva em consideração esse ordenamento temporal. Vou falar do caso mais simples, entretanto, essa técnica é robusta o suficiente para ser válida também quando há necessidade de fazer
ordenamento temporal na solução. Então, eu tenho um problema desse tipo aqui, e a solução é sabida, é uma coisa, é essa equação. Só que às vezes não é fácil você atuar, a depender de quem for o hamiltoniano, não é fácil você atuar esse exponencial desse vetor. Não é nada fácil. E aí, como resolver isso daqui? Esse H aqui, esse hamiltoniano, ele vai ser uma combinação linear de operadores que farão parte de uma determinada álgebra de Lie. Aí você tem que encontrar quem é essa álgebra de Lie. E você encontra a álgebra de Lie justamente fazendo essas operações, essa operação com parênteses, com os colchetes, né? Com os comutadores entre eles. E aí, para você descobrir toda a álgebra de Lie, uma vez que você descobre a álgebra de Lie, da qual os operadores que fazem parte desse hamiltoniano, esse exponencial, na grande maioria das vezes, é um somatório dessas constantes, chamado muitas vezes de constantes de estrutura, e xi aqui são os operadores. O que está aqui é basicamente isso daqui, uma exponencial tem um tempo, e você tem um somatório com constantes e operadores. Às vezes, aplicar esse exponencial nesse vetor não é trivial, às vezes. Mas, se você souber quem são os componentes da álgebra de Lie, você pode, a gente chama de desentrelaçar exponencial. Você tem um exponencial da soma e você transforma isso em um produto de exponenciais, onde cada exponencial só tem um operador. E aí sim a sua solução começa, quem sabe, ficar mais tranquilo, né, de ser resolvida. Uma coisa certa, se você conseguir fazer isso, as coisas podem até ficar feias, mas a solução é analítica. Então, esse método aqui é chamado método de diferenciação de parâmetros para desentrelaçamento de exponenciais de Lie. Chegado isso daqui, observe que eu tenho constantes aqui, θ e aqui eu tenho funções. A pergunta é, quem são essas funções? Eu preciso de condições de contorno e preciso de equações diferenciais que vão regir a sua dinâmica. E aí o que eu faço é uma diferenciação de ambos os lados com a seguinte condição de contorno. Quando o tempo for zero, essa exponencial aqui, esse operador vai ser a identidade. Logo, todos esses φz's aqui, quando o tempo for zero, também tem que ser zero para que preserve identidade entre os lados. Essa é a condição de contorno. E é assim que nós vamos encontrar as equações diferenciais para cada φ aqui, para fazer o desentrelaçamento exponencial. Bem, se quiserem fazer perguntas ao decorrer do seminário, sem problema, tá? Porque aí os X são independentes, né? Por isso você não pode ter um cancelamento, né? Como assim? Não entendi. Porque aí você está porque os X são independentes, por isso que você falou que o filho tem que dar zero, né? Como que for zero. Sim, poderia ter cancelamento, mas não vai ser possível. Por eles serem independentes, né? Sim, exatamente. É que todas essas funções, para tempo igual a zero, precisa ser nulo para que esse exponencial aqui vá para a identidade. Para todos os exponenciais. É porque se não fosse independente, você poderia ter um cancelamento. Sim, né? claro. Você poderia ter uma combinação linear que fosse nula a priori. Mas nesse caso não vai. É isso mesmo. Tá? E claro, a gente vai precisar usar a velha fórmula de Baker-Hausdorff para trazer as coisas para onde eu quero que ela vá. Ou fazer transformações de similaridades que eu não vou abordar aqui também. E é isso, nós temos a nossa exponencial aqui, a nossa identidade. Aqui eu tenho uma soma dentro da álgebra de Lie, e aqui eu tenho um produto dos exponenciais. Essa aqui é a álgebra de Lie.
se você pegar dois elementos aqui como está entre eles, ele vai dar sempre, no máximo, uma soma dos elementos que contém essa função. Aí eu tenho uma álgebra fechada. E a ordem dessa álgebra é o número de operadores que eu tenho dentro dela. Uma álgebra de dimensão 4 com 4 operadores. E aí eu derivo ambos os lados. Né? Aqui vai cair esse somatório, eu tenho exponencial. E aqui eu vou ter uma derivada de vários produtos de exponenciais. É aí que entra a fórmula Baker-Hausdorff, para que eu venha trazendo os exponenciais para o lado direito, para que no final de tudo eu tenha esse exponencial aqui. E eu vou ter que usar algumas identidades, algumas transformações de singularidades, para que as coisas fiquem do jeito que eu gostaria. Por quê? Porque, dado essa igualdade, se essa exponencial, a exponencial da soma, vai ser o produto das exponenciais, então essa exponencial igual a essa, eu cancelo e eu fico com uma equação aqui, onde eu tenho as derivadas das funções. Derivada primeira de φ1, derivada primeira de φ2, e assim a derivada primeira de φn. E aí, como isso aqui é um espaço vetorial, eu vou fazer uma identificação mesmo. O operador do lado direito, que estiver acompanhando, todas as funções que estiverem acompanhando o operador xi vão ser iguais às constantes de estrutura do lado esquerdo. Eu saio com N equações diferenciais desses φ's, e aí eu atuo as posições de contorno e encontro a solução. Bem, nem sempre essas soluções são analíticas, mas você pode resolver numericamente. Como eu falei, uma vez que você consiga achar a álgebra e escrever dessa maneira, as coisas podem ficar duras, mas elas são analíticas. Digamos assim. Expressão grande. Oi? A expressão grande. Isso. O mais, digamos assim, o mais longe do analítico que você vai conseguir é ter que fazer, talvez, uma rotina para encontrar as soluções de cada φ e dessas aqui. Mas a expressão analítica você encontrou lá na solução. Bem, vamos pegar uma álgebra S1. Tem apenas 3 geradores. Oi? Tem apenas 3 geradores. Aqui eu peguei de um livro aqui, e aqui eu peguei a solução de outro lugar. Então aqui o parâmetro é θ e aqui o parâmetro é t, tá? Então considere esse θ aqui como sendo t, tá? Então eu tenho aqui uma exponencial da soma dos operadores que contém a álgebra, e aqui eu tenho um produto das exponenciais. Se eu derivar, no caso aqui, em relação a θ, eu vou encontrar essas equações diferenciais aqui, que terão essas soluções aqui. E aí eu consigo desentrelaçar a exponencial de mim, e aí eu consigo operar cada exponencial desse aqui no seu vetor de estado ou no seu operador de cidade. E isso facilita a vida, pelo menos para pessoas como eu, que ainda fazem as coisas no papel e no lápis, tá? Eu ainda não consegui evoluir para fazer boas rotinas de vida. Por geral, o gama maiúsculo fica em função dos. Porque o gama maiúsculo entra lá na solução, né? Sim. Ah, porque φ. Mas aqui são constantes. São constantes. Eu tinha confundido os φ's com os θ. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas agora já Desculpa. Não, já peguei. Desentrelaçou.
Bem, um exemplo disso nós resolvemos lá, um ex-aluno nosso, o Igor. Eu não me atrevo a falar esse nome aqui, tá? Porque ele é descendente dele, o pai dele é alemão. Mas esse C é Calheira, então eu chamo ele de Igor Calheira, tá? Quem souber alemão e quiser pronunciar, fica à vontade. Bom? Ele resolveu o seguinte problema: nós pegamos um átomo com essa não linearidade aqui, que muitas vezes que representa na maioria das vezes um meio quer ou coisa desse tipo, e está interagindo com um átomo aqui, né? Via intensidade. Bem, nós colocamos aqui um reservatório térmico, aqui de decaimento e aqui de injeção de energia, né? Então, eu tenho um reservatório térmico interagindo com o campo, então ora o campo perde energia, ora ele ganha, onde esse N aqui seria o número médio de fótons do reservatório. E isso aqui é o nosso Lindbladiano para a solução desse problema. O Lindbladiano nada mais nada menos é você colocar essa equação aqui nesse formato aqui. Então esse L aqui é o Lindbladiano que atua em ρ e ele tem essa cara aqui. Quando eu escrevo dessa maneira, a solução é isso daqui. E aparece o exponencial de Lie aqui. Aparece o exponencial de Lie. A pergunta é, qual é a álgebra de Lie aqui para que eu transforme o exponencial do somatório em produto dos exponenciais? E nós encontramos, nós definimos esses superoperadores. Aqui eu vou falar a palavra superoperadores, porque são operadores que atuam também em operadores, por caso a matriz de densidade é um operador. Aí é comumente chamado de superoperadores. E aí definimos outros aqui, que são combinações lineares desse, e quando nós fomos achar a relação de comutação, esse KC aqui, ó, esse superoperador, ele comuta com K mais, K menos e KZ, e eu tenho uma álgebra que é justamente uma álgebra de S1 que já está resolvido na literatura. Nós já sabemos que a solução da álgebra S1 é essa daqui. Opa! É essa daqui. Só que aqui tem o seguinte, eu tenho dois sistemas, eu tenho um campo e o átomo. Nós precisamos escrever o ρ de todo o sistema, do campo mais átomo. A gente ensanduicha com a completeza do átomo, e eu tenho aqui, né, esses blocos de matrizes aqui, ρ é E, ρ GG, ρ é G, ρ GE, e cada um vai ter o seu Lindbladiano específico, mas todos eles a gente consegue escrever como sendo funções da mesma álgebra. Então, se eu resolvo esse Lindbladiano, eu estou resolvendo todos os quatro, logo estou resolvendo todo o sistema. Como eu falei, está aqui o meu Lindbladiano, a exponencial de Lie, né? O Lindbladiano aqui, a exponencial de Lie, como sendo uma soma dos operadores da álgebra, com suas constantes de estrutura, e nós escrevemos como produtos de exponenciais. Como é uma álgebra S1, eu já sei quem são essas funções aqui. Um KC comuta com todo mundo, então a solução é trivial. Aqui esse termo é um termo de fase, então só que CI, CIJA, essas coisas aqui são coisas assim, não tão bonitas de serem mostradas, mas a solução é E aí um exemplo é que o Ignácio Tibes, o Ignácio nos lançou um desafio aí, tentou resolver esse problema.